Hello, furado! No último vídeo eu falei que esse canal vai ser dividido em 3 categorias: técnica de perfuração, biopiercing e o ser piercer não é só piercing. Nesse vídeo a gente vai entrar na terceira categoria, onde a gente vai conversar aqui e eu vou te ensinar que para você ter sucesso trabalhando com perfuração corporal, não adianta focar apenas na técnica. É um movimento que eu levanto no meu Instagram e não é algo tirado da bunda não, tá? Não chupei o dedo, botei no vento e falei, vou falar sobre isso no meu Instagram, achei interessante. Eu falo disso porque é exatamente o que eu vivi e o que eu vivo na minha pele todos os dias até hoje. Quando você foca somente em técnica, em aprender ali como que a agulha entra na pele, e eu não tô dizendo que isso também não é importante não, tá? O que eu tô dizendo aqui é que quando você foca somente nisso, isso não é sinônimo de que você vai ter sucesso trabalhando com piercing. Porque se você deixa todo o resto de lado, como parte de controle financeiro, precificação, cálculo de custo, gerenciamento das redes sociais, marketing, tráfego pago, atendimento ao cliente e muitas outras coisas, se cada uma delas é deixada de lado para focar apenas em técnica, você não vai prosperar na perfuração corporal. Escute o que eu tô te dizendo, porque eu já vi muita gente desistindo porque não estava conseguindo botar para frente, sabendo fazer um piercing perfeito, porque simplesmente não dava atenção para essas outras coisas. E eu não quero que isso aconteça com você, e justamente por isso que eu vou fazer essa aula aqui. Por isso que tem esse tópico, tá? Que é uma das 3 coisas que a gente vai abordar nesse canal. E na aula de hoje a gente vai falar especificamente sobre dinheiro, sobre bufunfa. Maria, quanto cobrar para o meu cliente sendo um piercer iniciante? O tanto que isso daqui é dúvida comum, vocês não fazem ideia. Eu abro caixinha de pergunta no meu perfil no Instagram todo domingo. Domingo é dia oficial de caixinha de perguntas. E sempre tem alguma pergunta exatamente desse jeito ou muito parecida. Sobre precificação, sobre quanto cobrar, se eu devo cobrar mais barato porque eu tô começando, como que eu consigo cobrar R$220 em uma perfuração pro meu cliente, já vou começar cobrando isso. Sempre tem alguma pergunta assim. E hoje eu vim contar aqui pra você um pouquinho sobre minha história, sobre o meu começo, sobre quanto que eu cobrava quando eu tava começando e deixar a minha sugestão pra você de como que você pode fazer também, do que você precisa levar em consideração pra fazer essa precificação inicial. Bom, quando eu comecei, há muito tempo atrás, quando aqui tudo era mato, nem era tão assim, mas enfim. Eu comecei cobrando R$50. Sim, R$50. E pra um piercing seguro, pra um piercing no mesmo padrão de piercing que eu faço hoje, porque eu já comecei com tudo certinho. Então já era tudo esterilizado, eu já oferecia ali um piercing seguro pro meu cliente. Já trabalhava com materiais de qualidade e eu cobrava R$50 pela minha perfuração. Antes de seguir com a história, parando aqui rapidinho pra uma coisa muito importante, deixa seu like se você não deixou ainda, se inscreve no canal. Clica no sininho que tem aqui do lado do meu nome, rapaz, pra você receber notificação. Vai logo, clica logo. Tá fazendo o que ainda que não clicou? E agora voltando. Eu cobrava 50 conto em um piercing com a joia de aço cirúrgico já inclusa. Quando eu comecei trabalhando com aço cirúrgico, porque era um material que era mais barato ali de se trabalhar, né, de se iniciar, por conta do investimento muito baixo que eu teria que fazer pra botar pra frente, pra finalmente realmente começar no piercing. Então eu fiz um mini estoque de joias de aço cirúrgico básicas. Eu não comecei comprando uma joia hiper, mega, ultra elaborada, como essa daqui do meu septo, por exemplo, como essas daqui da minha orelha, por exemplo. Eu comecei com o básico, tá? Porque o importante era começar. Depois eu evoluía, depois eu ia fazer meu dinheiro com as joias básicas que eu tinha comprado, ia comprar joias mais elaboradas, ia investir no titânio, mas mais pra frente. Eu queria começar e eu comecei com o que era possível no momento. Então eu investi ali um estoque pequeno, inicial, de joias básicas de aço cirúrgico, e com joias básicas eu quero dizer um pontinho de luz, eu quero dizer um labré com topo esfera, uma argolinha segmentada lisa, uma ferradura com 2 bolinhas ali, básica. Eram joias simples, mas joias que eu conseguiria vender para todo mundo, porque é uma joia básica que cabe no homem, que cabe numa mulher, que cabe numa pessoa que é mais sofisticada, que cabe numa pessoa que é mais tá entendendo? É uma joia que é versátil. E eu já tive outros negócios antes, eu já tive um sex shop online, que era Secret Taste, que era uma loja no Instagram de produtos de fazer ousadias. E além da Secret Taste, eu também já tive a Bordadinho, que era uma loja de roupas artesanais bordadas à mão, que eu bordava com as minhas mãos. E por conta dessa experiência que eu já tive com outros negócios, e porque também eu sempre tive uma veia empreendedora ali nata em mim, e minha tia já teve lanchonete, e eu via ela fazendo todo esse negócio de precificação, eu ajudava ela com essas coisas de cálculo de custo, para ver quanto que ela ia cobrar ali na cerveja que ela estava comprando, no queijo e o presunto que ela comprava, que ela juntava com pão e fazia um misto, quanto que ela tinha de custo, e
quando que ela tinha que repassar para os clientes dela da lanchonete. Então eu já tinha essa noção, né? Quando eu comecei com a perfuração corporal, eu entendia e já sabia a importância disso. Então eu não comecei do nada falando, vai ser 50 conto não. Eu fiz contas para chegar nesse número, tá? Então eu botei ali na ponta do lápis tudo o que eu ia ter de custo para fazer o atendimento, para fazer uma perfuração, para furar um lóbulo, para furar um hélix com a joia básica de aço cirúrgico. Coloquei na ponta do lápis gaze, cotonete, campo, o ciclo da esterilização que eu tinha que pagar para minha tia no salão dela, porque eu ainda não tinha autoclave, ela tinha autoclave no salão dela. Só que não é porque ela era minha tia que ela fazia de graça não, viu, meu amor? Eu tinha que pagar para ela. Então tudo isso eu embuti ali no cálculo de custo bonitinho. Cheguei no número X de quanto eu gastava para fazer o atendimento, porque o custo é isso, né? Quanto você gasta para atender o cliente, quanto você gasta para fazer aquele serviço. E aí, não lembro exatamente, vou ficar devendo isso, quanto que eu tinha de custo naquela época, mas era baixo, não era alto não, até porque eu estava começando com joias de aço cirúrgico, e joias de aço cirúrgico são mais baratas, né? São mais em conta. E em cima disso, eu coloquei uma porcentagem a mais, um valor a mais, para ainda assim, mesmo cobrando tão barato, mesmo cobrando 50 conto, eu ter um lucro pelo meu trabalho, para eu conseguir reinvestir no piercing. E é justamente isso, inclusive, o que a gente ensina e o que a gente incentiva dentro do método Viver de Piercing, que é meu curso de perfuração corporal online. A gente incentiva que o aluno ele faça um pequeno investimento para os 10 primeiros atendimentos e que ele pegue todo o dinheiro que ele vai ganhar com esses atendimentos e ele reinvista no piercing, para o piercing pagar o piercing. Não é porque eu estava fazendo meus primeiros atendimentos, o dinheirinho estava entrando, mesmo sendo pouco, né? Porque 50 conto na perfuração era, sei lá, metade de custo que eu tinha para fazer o atendimento e a outra metade era lucro realmente. Então, 25 conto de lucro não é nada. Mas não era porque eu estava fazendo os meus atendimentos que eu estava feliz, porque o dinheirinho mínimo que fosse estava entrando, que eu ia sair para comemorar e gastar todo aquele dinheiro, né? Aquele pouco dinheiro. Eu guardava tudo que entrava, cada centavinho, e eu reinvestia no piercing. E fui fazendo assim até realmente conseguir tirar dinheiro disso, né? Tirar dinheiro para fazer as minhas coisas. Aí eu cheguei nesse número, né? Que pagava os custos que eu tinha com o atendimento e que me dava um retornozinho também para eu conseguir investir no piercing e comprar material para fazer mais atendimentos e juntar dinheiro para comprar minha autoclave, para comprar minha cuba ultrassônica. E fui indo assim aos poucos, né? Durante pouco tempo, graças a Deus e graças a muito trabalho que eu fazia no meu Instagram, porque eu também já tinha noção da importância das redes sociais, tendo negócios que eram virtuais, né? Minhas duas lojas, tanto a Secret Taste quanto a Bordadinho eram online, então eu tinha que movimentar o Instagram sempre, eu já entendi a importância disso, e não é porque era um serviço presencial que o cliente vem aqui, eu furo ele, que seria diferente no piercing. Então, eu comecei cobrando 50 conto e já sabendo, já tendo em vista que aquilo dali era muito pouco para mim, aquilo era muito pouco para a qualidade que eu oferecia para o meu cliente e que eu ia ter que aumentar aquele valor em algum momento. Então, eu fui aumentando aos pouquinhos e eu recomendo que você faça desse mesmo jeito, tá? Começa cobrando mais barato, até porque tem outras pessoas no seu mercado que já tem nome, e às vezes quando a gente ainda não é ninguém, quando a gente ainda não é conhecido, às vezes a gente precisa ganhar o cliente pelo preço, né? Só para trazer ele, só para ele te conhecer. Mas entendendo a importância e o valor do seu trabalho, né? Meu trabalho, eu tinha consciência de que ele não valia 50 conto pela qualidade que eu entregava, pelo cuidado que eu entregava para o meu cliente. Então eu comecei cobrando 50 e já tendo em vista que aquilo era pouco para mim e que eu ia aumentar. Eu acho que eu fiquei uns 2 meses cobrando esse valor, foi muito pouco tempo, e aí eu já aumentei. Aumentei de 50 para 100? Não. E você também não vai fazer isso. Eu aumentei de 50 para 60, para o meu cliente ele não sentir tanto o impacto assim na caixa dos peitos. E eu fui fazendo assim, aos pouquinhos, de 10 em 10, que a galinha enche o papo, meu amor. E eu cheguei onde eu tô hoje, cobrando aí R$220 mínimo para fazer uma perfuração. Que às vezes tem cliente que vem para cá e me paga 400, R$500 para fazer um único furo. Para menina que já cobrou há anos atrás 50 contos para fazer uma perfuração. Não é da noite pro dia que isso acontece, isso é construído com muito trabalho, com muito esforço. E tenha consciência de que também não vai ser da noite pro dia para você. Mas se você tiver força de vontade aí, se você for uma pessoa correria, você vai fazer acontecer. Só precisa ter calma e paciência. Mas acontece, se correr atrás acontece. Então, o que eu recomendo pra você? O que eu fiz que funcionou pra mim? E eu não sou nenhuma pessoa excepcional, eu não sou nenhuma pessoa
mágica especial, tá? Eu sou uma pessoa que tinha vontade de fazer acontecer e fiz. E se você for assim também, vai acontecer pra você também. O que você vai fazer aí? Eu acho que a sua inexperiência precisa ser levada em consideração nesse início, tá? Mesmo que você tenha feito um curso muito bom, mesmo que você tenha todo aquele conteúdo, aquele conhecimento teórico aí na sua cachola, mesmo que você faça tudo bonitinho, tudo certinho, tudo esterilizado, com materiais de qualidade, como eu fazia quando eu estava começando, você ainda não é ninguém. Você ainda não tem os seus clientes fiéis, você ainda não conquistou ninguém. Ninguém sabe ainda que você trabalha tão bem. Você ainda é um bebezinho. E essa inexperiência, por conta de você ser um profissional iniciante, também precisa ser pesado aí quando você for fazer esse cálculo de quanto que você vai cobrar para o seu cliente. Então, minha recomendação é começar cobrando um valor mais baixo, para que você conquiste as pessoas e atraia as pessoas pelo preço, né? Porque tem gente que vai se importar mais com o preço do que com a qualidade. Acontece. Mas aí a pessoa vai se atrair pelo preço e você não vai entregar qualquer coisa para ela, não. Você vai entregar um atendimento de qualidade e um piercing seguro para o seu cliente. Você vai entregar para ele o mesmo que você entregaria se você estivesse cobrando 220. Você tá entendendo? Você vai entregar a melhor experiência e o melhor piercing possível para o seu cliente. Mesmo cobrando 50 conto, mesmo cobrando 40 conto, 60 conto. Você vai fazer o seu melhor. Tá? E aos poucos, conforme você for crescendo, conforme os clientes forem chegando, fidelizando, conforme as pessoas que você atendeu inicialmente forem falando bem de você para outras pessoas, conforme você for crescendo, o seu preço vai crescendo também. Conforme o seu valor cresce, o seu preço vai crescendo também, tá? Juntinhos ali. Então não é porque você vai começar cobrando pouco que você vai seguir assim pro resto da sua vida. Trabalha muito as redes sociais, produz conteúdo de qualidade, oferece um atendimento de qualidade para o seu cliente, mesmo que seja um atendimento barato, tá? Mesmo que você esteja cobrando muito pouco. Não é porque o preço é baixo que o valor que você vai entregar para o cliente vai ser baixo também. Na verdade, tem que ser o contrário. Você tem que surpreender o seu cliente com a qualidade que você vai oferecer pelo seu serviço, que inclusive isso vai até surpreender ele. Paguei 50 conto e foi tudo isso daqui, tá barato. É isso que você quer que o seu cliente saia do seu estúdio pensando. Então vai com calma, mas por favor, já entre com a cabeça de que isso daqui é muito pouco para mim. Tô começando cobrando 50 conto, mas eu sei que o serviço que eu entrego, a qualidade do serviço que eu entrego, vale muito mais. Porque se você entra com esse pensamento, você não se acomoda. E aí você não vai ficar o resto da sua vida cobrando 50 conto para fazer um piercing. Mas se você entrar e se acostumar com bacatela, com 50 conto, gente, porque 50 conto num procedimento seguro é muito pouco, tá? Aí você não sai daí nunca mais, meu amor. Você vai ficar estagnado. Então já entre pensando que é momentâneo, que é temporário, que é só o iniciozinho. E depois de 2 meses, 3 meses, já vai subindo aos pouquinhos esses degraus aí, pra você estar mais pra frente, comprando todas as suas coisas, fazendo muito dinheiro com piercing e vivendo apenas disso. Aqui embaixo na descrição dessa aula você encontra os links das minhas redes sociais para você continuar me acompanhando e aprendendo comigo. Então tem o link do meu Instagram e o link do TikTok, que é @mariadopiercing, em todas as redes sociais, igual aqui do YouTube, tá? E além disso, você vai encontrar também o link do nosso blog, o Universo do Piercing. E lá você vai conseguir ler artigos sobre perfuração corporal. Seja você um perfurador iniciante, seja você um perfurador hiper mega experiente, seja você alguém que está querendo se tornar perfurador, ou seja você um furado que fez um piercing aí e está querendo descobrir como é que limpa seu piercing, por exemplo. Tem tudo isso lá, vá ver. Curta o vídeo se esse vídeo te ajudou e eu espero muito que ele tenha te ajudado. Se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho para você receber notificação da nossa próxima aula, do nosso próximo vídeo. E você? Comenta aqui embaixo de que cidade que você é, há quanto tempo você trabalha com perfuração corporal e quanto que você cobrou no seu início e quanto que você cobra agora. Vou responder todo mundo nos comentários. Agora um beijo da Maria do Piercing e até o próximo vídeo.